muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pé Direito Podcast. E hoje nós vamos gravar o 7º episódio e contamos com a presença do Evanir Ferreira, conhecido como Vaninho da Montesa, que vai contar sobre a sua história. Me chamo Thaís Passos, sou arquiteta e urbanista, anfitriã do podcast. Sejam todos bem-vindos e apresento a vocês o Vaninho. Oi, Vaninho, tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, pessoal que nos assiste pelo seu podcast Pé Direito, que está sendo um sucesso. Thaís, obrigado pelo convite e quero te agradecer por estar me convidando para fazer parte desse quadro que está sendo um sucesso aí nas nossas mídias sociais, né? Sim. E é um prazer estar aqui falando com você. Vaninho, eu que agradeço. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida, mas eu gostaria que Serra do Salitre conhecesse, né, o vereador mais eleito, não é, de Serra do Salitre, dessa gestão, presidente da Câmara dos Vereadores, e eu gostaria que você contasse, antes de falar da vida política, né, da sua vida pessoal, como que foi a sua história até chegar aqui. Eu sei que você é de Catiara, né? Trabalha há muitos anos na Montesa, para quem não sabe, né, gente? Quase ninguém conhece a Montesa. A Montesa é uma empresa agropecuária que emprega muitas pessoas em Serra do Salitre. E o Vaninho trabalha lá há muitos anos. Conta pra gente, Vaninho. Então, Thaís, assim, a minha trajetória, eu sou o quarto filho de uma família humilde que veio de Catiara, nasci em Catiara, meus pais ferroviário, veio do Nordeste para cá. Seu pai veio do Nordeste? Que lugar? Veio de Juarema, Bahia, minha mãe veio de Teoflotone, vieram para cá através da ferrovia, né? Olha que bacana. E se instalou aqui em Catiara, e nisso nasci em Araxá, morei a minha infância toda na Catiara até meus 22 anos, e depois eu vim para a Serra do Salitre, né? Mas antes disso, né, na Catiara foi um período de muito aprendizado, de muito sofrimento também, pelas circunstâncias que era a época, né? Era uma época muito difícil, né? Sim. Então, com isso, né, a gente teve que trabalhar, ajudar em casa, trabalhar nas roças, né? Então, isso dignificou bastante o meu crescimento profissional. Então, com isso, com esse sofrimento que a gente teve de trabalhar, ir para a roça, né? Sim. Estudar, a gente não tinha muita oportunidade na Catiara, a gente saiu dali para a gente vir para a Serra do Salitre em busca de novos empregos, de melhoria, de estudar. Antes de eu vir para a Serra do Salitre, eu fui morar numa cidade, numa fazenda, né? Uma fazenda. Foi Fazenda Áurea. Por ali eu fiquei ali uns 4 anos trabalhando lá no escritório de contabilidade. E também, assim, minha primeira formação lá na Catiara, meu pai quis que eu fizesse magistérios, dar aula, que era o sonho dele. Eu peguei, vou abraçar essa causa para o senhor. Aí estudei, fiz magistério. Você fez também? Fiz magistério. Para quem não sabe, eu é irmã da Maricélia. A Maricélia foi minha professora. Então não sabia não, que você também tinha feito. E como ela já era professora, aí meu pai falou, segue os passos da sua irmã. Peguei, fiz magistério. Comecei a me lecionar aí nos estágios, fazendo estágio na época. Fiquei 8 meses fazendo estágio, dando aula, depois falei, não é muito a minha área, não. Não é muito a minha área lecionar, não. Eu falei, vou para outra área. Fui para a área da contabilidade. E nessa área da contabilidade, fui para a fazenda, fui morar na Fazenda Áurea, fiquei lá por 3 anos e meio, quase 4 anos. Saí de lá, a empresa deu uns problemas financeiros lá, a gente pegou, veio embora para Serra do Salitre. E Serra do Salitre, o escritório de contabilidade do Alvo, que é uma pessoa que eu me admiro bastante, me acolheu. E nisso me acolheu na contabilidade, eu fui apanhando gosto pela contabilidade, e nisso eu fui fazer faculdade, fiz faculdade em patrocínio, na época na Unicep. Depois da Unicep eu já saí e fui para Montesa. E hoje eu estou na Montesa há 19 anos. Uma vida. Tem uma vida, 19. Agora dia 6 de junho faz 19 anos que eu estou na Montesa. Nossa, a idade do João Pedro, meu filho. Foi. Tem tempo, hein? Tem tempo. Eita, tem uma história com a Montesa ali. Tem uma história. A Montesa
me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Eu agradeço muito. Isso é muito bom. Agradeço uma pessoa que nos deixou já, né? 2 anos, Uhum. Marcelo Marcelo Ballerini. É Ballerini. um pai é o segundo pai que eu tenho. Porque tudo que eu tenho eu agradeço e agradeço a ele, porque ele foi um paizão para nós aí. Isso é não só para mim, como para a Serra do Saleta, Sim, né, Thaís? Marcelo. Gente, o Marcelo é um exemplo de É pessoa, um né? exemplo. É uma Barça. Eu falo, ali era Sim, uma Barça. Era sim, inteligência sim, ao sim. extremo, viu? Se o João Pedro, meu filho, estudou na Aquarela, foi porque ele proporcionou a bolsa para os, né, pros filhos dos funcionários. Historicamente, a Montesa tem isso na bagagem dela, É. onde a Aquarela, que é uma escola particular de altíssima qualidade, oferece para os alunos. E o João Pedro, meu filho, estudou lá a vida inteira. E a gente sabe que era um sonho do Marcelo, né? Isso dá um podcast, na verdade, essa história aí também, né? E ele sempre priorizou essa escola aí, por mais que as dificuldades que passava, ele manter ela ali funcionando, que é um sonho dele. E ele tem um sonho que deixou para os filhos herdeiros aí, que é fazer um upgrade na escola, fazer uma escola Sim, melhor. sim, E tudo verdade. que indica aí, futuramente, nós vamos ter É uma verdade. surpresa aí. Inclusive, eu já bati um papo com o Leandro. Leandro, você vai assistir, viu? Depois você vem aqui para nós bater um papo, que a gente já conversou sobre esse episódio, conversar sobre a Montesa. Eu acho que é uma história incrível, incrível. Então, depois nós combinamos aí esse bate-papo, né? Vânia, então, 19 anos de Montesa, você atua lá na área da contabilidade, né? Você está de férias Estou de agora? férias. Peguei uma férias para uns 20 dias aí para dar uma Aham, descansada e focar mais um pouquinho na área da política, que acho que estava precisando esse mês. É um mês muito promissor aí para a área política nossa aí. sim. Então, é uma coisa assim que vai colher frutos agora. Esse mês de abril aí a gente vai fazer bastante projeto aí, tem bastante coisas novas para soltar aí. Sim, sim. Então, Eu tô sabendo de algumas coisas já. Daqui a pouco a gente fala pro pessoal. Vani, mas me conta uma coisa. Qual foi a chave que virou na sua cabeça para você sair né, de uma empresa privada, vamos falar assim, que você atua há muitos anos, modéstia à parte muito bem, porque não é qualquer pessoa que fica 19 anos numa empresa, se você não fosse competente o suficiente, a Montrez não ia estar com você, a gente sabe disso. Mas o que fez você virar a chave e querer adentrar numa área que é tão desanimadora, entre aspas, para algumas pessoas, para quem está de fora pelo menos, de entrar na política e fazer algo para a população de Serra do Salitre? O que virou, assim? Quando foi isso? que acontece? Assim, além de sou contador, estou na área da contabilidade e eu atuo na Montesa como gestor de pessoas. Então, Sim. na área de recursos humanos, então eu me Ah, envolvo muito com pessoas. então você gosta, né? Gosto de mexer com pessoas, de mexer com o que as pessoas estão Processo. processo, o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas precisam. Então, é uma coisa que me despertou muito, a política, e eu estou vendo o que está acontecendo na política, muitas Veio coisas observando. acontecendo, muitas coisas ruins, muitas coisas que você vê que poderia chegar na ponta melhor, e às vezes Uhum. por vaidade, por ambição, isso é uma coisa que veio, eu falar, eu vou entrar na política, porque todo mundo está desacreditado da política, mas eu acredito ainda que nós podemos virar o jogo, que nós Sim. podemos melhorar a vida de cada um através da política. Mas para isso, né, Thaís, eu fico vendo assim, basta as pessoas começar a gostar de política. Sim. Eu vou falar para você, o que me fez eu entrar na política? Foi o Arley, do posto do Elico. Um dia, na campanha anterior, eu conversando, pedindo voto para ele, para um candidato, ele falou, não voto, você não vou votar, um candidato não tem o perfil. Aham. Aí ficou bravo comigo, né? Eu falei, não, então faz o seguinte, então entra para política, então que eu te apoio, você é uma pessoa boa. Aí ele falou assim, não, então você entra que eu vou te apoiar. Entra que eu te apoio, então. Eu falei, não, então tá, na próxima eu vou entrar. E começou ali. Ele falou, De uma cutucada uma que ele te cutucada. deu. E eu fui pondo isso na minha cabeça e foi pondo, falei, gente, mas é isso, porque todo mundo não quer saber de política. Você vai Sim, conversar com na rua, ele sim. fala, não, política não, não gosto de discutir política, religião, eu não gosto de discutir futebol.
eu acho a coisa mais errada do cidadão hoje. É, Eu acho mais errado. Eu acho que tem. Eles falam que três coisas que a gente não discute: política, religião é, e futebol. Mas eu acho que duas coisas que nós não precisávamos discutir: futebol. Porque o futebol é. ele não agrega nada pra Sim, gente. sim. Né? Eles jogam lá, amanhã eles estão É, para o lá, para cá. resultado é competência. Competência, né? Concordo. Religião, se cada um está buscando o seu Deus, de uma forma ou de outra, Sim. eu não discuto. A gente tinha um preconceito antigamente, igreja católica, É. evangélico. Hoje eu acho que Graças todo a mundo Deus acabou, acabou. parece. Acho que se o evangélico está procurando a Deus, o católico, o Não importa. presbítero, quem que seja, eu acho que está em busca de Deus, ele não está fazendo mal ao Aham. próximo. Agora, a política, eu acho que é um dever de cada cidadão se preocupar, se interagir, saber quem que é as pessoas que votam, se as pessoas Sim. são as pessoas dignas, são as Sim. pessoas que querem representar a Aham. população. Então, eu acho que é uma coisa que me trouxe um pouquinho para a política. E as indignações que eu estou vendo dos 6 anos para cá, que eu comecei a me interagir melhor com a política, rede Então, social, sim. entender. Aham. Você viu as pessoas, você falou, opa, eu posso fazer algo. Não, e eu comecei a entender o que é a política, porque a gente não entendia, né? É. A gente ficava naquela bobeira de direita, Esquerda, esquerda, que é uma que é palhaçada. uma palhaçada, nossa, em bloco, né? Então é uma coisa que a gente ficava pensando, que o PSDB, o PMDB e o PT, e os É. três partidos governando o Brasil, De só ficavam os três novo. governando. Uhum. Falei, não, gente, tem que quebrar. Sim. Igual as É. políticas nossas aqui da Sim, com cidade também, certeza. Uhum. políticas novas, políticas de cabeças novas, pessoas novas entrar Sim. para a política, isso é muito bom, Sim. isso agrega demais as Sim, e pessoas. aconteceu uma renovação histórica na Câmara dos Vereadores de Serra do Salitre, que eu dou os parabéns para a população de Serra do Salitre. Renovou a bancada dos vereadores, assim, com todo respeito aos antigos, mas estava na hora de mudar, gente. Precisa ser renovado, né? Novas ideias, novas propostas, né? Tudo na vida da gente tem ciclo, né, Thaís? Sim, O ciclo sim. passa aí, você tem que deixar para outras pessoas. Isso é uma coisa que tá histórico na Sim, política de Serra do 4 Salitre. vereadoras 4 ainda. vereadoras mulheres, e eu Sim. conduzo as 4 lá, eu as mulheres aguerridas, viu? As Aham. mulheres estão aí trabalhando, tá com sangue no olho para fazer melhorias para o município. Eu vou falar para vocês, nós estamos bem representados, viu? Sim, Nós sim. temos hoje 4 mulheres e 5 homens, né? E Uhum. nós temos que ficar esperto aí, trabalhar bem certinho, porque Sim. as mulheres vêm forte. Bem forte, bem. Sim. E isso aí não é só na política, Não. nas empresas, né? Sim, sim, Hoje sim. você vê as mulheres tomando conta aí de Multinacionais. multinacionais aí. Obras. Olha, eu aqui. Obra, eu tirei o chapéu com você, com a É, sua é, capacidade que está aí. é. Verdade, eu concordo com você, mas eu vejo que essa mudança é um reflexo da mudança da população também, você concorda? Porque se as Concordo. pessoas elegeram pessoas novas para a Câmara, né? É porque elas viam essa necessidade. Os nossos políticos, ao meu ver, são reflexos da nossa sociedade, do que as pessoas querem, né? Então, quando você tá esquerda, direita, quando você tá nessa briga, Essa bolha, né? nessa bolha, você tá fazendo ali tem uma cortina de fumaça que não deixa você ver o que está realmente acontecendo, né? E como você mencionou no inicinho, que você vem de uma infância de pai nordestino, você sabe, viveu na pele a dificuldade de ter acesso a muitos serviços, muitas coisas, eu acredito que isso deve ter pesado um pouquinho na sua decisão também, não? Não, com certeza pesou, tanto que eu falei, eu quero entrar, eu quero melhorar, mudar a vida de muita gente, né? Uhum. Porque a gente muda através da política. Sim. As políticas públicas, quando ela chega de fato na vida das pessoas, é porque está sendo feito de maneira correta. Então, foi uma coisa que, no começo, a gente viu o sacrifício que era da gente lá na Catiara, né? Para chegar até aqui na Serra do Salitre. Então, antes não tinha nem asfalto, não né? tinha asfalto, era uma precariedade, as perigo, coisas. aquelas Perigo. terras. Hoje, graças a Deus, a Catiara é um bairro da Serra do Salitre.
Hoje, É muito bem, urbano. pode morar lá hoje e vir trabalhar na Serra. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade para quem é de Catiara. Catiara é um distrito urbano. Quem quiser fazer financiamento da Caixa, em Catiara pode. Por quê? Porque o município agregou, já tem um tempinho já, mas só para você saber. Eu tenho um lote, quero construir em Catiara. E financiar, você pode. O governo federal disponibiliza para você construir em Catiara também. Né? Aproveitar e passar essa informação. Aproveitar, Eu já tinha passado pelas pessoas sobre isso, mas assim, Sim. tem que divulgar mais. Tem que divulgar, E hoje sim. tem que ter mais divulgação. Hoje nós temos que usar bastante nossas redes sociais, que hoje assim, a gente só é visto, só é lembrado se for visto. É verdade, verdade. Então, é uma coisa muito... Vaninho, agora eu queria só que você me falasse assim, quando você foi eleito, você esperava a expressiva quantidade de votos? Porque assim, foi sua primeira tentativa. Foi minha primeira tentativa. Tem muita gente que tenta há anos e não consegue. E assim, eu vim da área fora da política, né? Porque eu concorri com muita gente que já estava lá dentro das repartições públicas, né? Fazendo parte sociais, fazendo bastante coisa dentro da administração. E também os demais que estavam concorrendo igual eu também, que não estava fazendo parte das administrações. Então, para mim, era uma dificuldade maior. Sim. Mas, graças a Deus, Thaís, assim, eu tenho um relacionamento muito bom com a sociedade, com a comunidade, né? Com o município. Eu tenho uma amizade nas divisas de município até dentro da cidade. Então, eu rodo, pro lado das roças, é rancho, é dentro da Nações, Sim. é na área rural, dentro do centro. Então, eu tenho uma facilidade de estar comunicando com as pessoas. Sou uma pessoa que eu não consigo passar perto de ninguém e não cumprimentar. Pode ser uma pessoa que eu nunca vi. Um bom dia, uma boa noite. Isso eu não dou conta. Bom. Isso é uma coisa que tem em mim. Se eu passar perto de uma pessoa e não cumprimentar, e se a pessoa falar assim que o Vaninho é uma pessoa metida, que é uma pessoa... Né? E muitas das vezes as pessoas julgam a gente. Julga sem conhecer. Julga porque se a gente votou em determinado vereador, passa perto dele, ele não olha na cara. Gente, cuidado, vereador, viu? A gente fala nas costas, viu? Deixa ele, da próxima vai ver, deixa ele volta. Fala. E assim, o que eu tô vendo, assim, eu acho bom, eu tô me policiando, né? Porque, assim, tem hora que eu fico até chateado, porque as brincadeiras, eu sei que é sem graça, mas, assim, tem hora que afeta, a gente fica chateado, porque, assim, a gente chega perto do incumprimento. Você chega numa rodinha de amigos, você chega e cumprimenta um a um. Aí, agora virou político, cumprimenta todo mundo. Se você chegar e não cumprimentar e passa, aí, ó, tá metido, só porque virou político. Mas eu sei que é deles, é brincadeira. Mas aí a gente fica naquela, será que é verdade? Será que é verdade? Será que se ele tá falando sério, se ele tá brincando? Então, uma coisa assim que eu fico vendo no político. O político, quando ele começa cumprimentar demais, eles falam porque é político. Quando ele não cumprimenta é porque não quer, porque não quer, não lembra. Fala que é metido, que só lembra subiu para a cabeça, na época das eleições. Mas lidar com o povo é difícil. Mas eu gosto. É uma coisa que eu sei fazer, é mexer com o povo. Não, isso é muito bom. Você é filiado ao PL, né? O PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro, né? Você acha que isso influenciou também? Ou foi mera formalidade, porque tem que se filiar a um partido? Mera coincidência. Eu tenho uma admiração com o PL, né? Sim. Que é umas pautas que eu defendo também, mas eu não sou uma pessoa extremista, radical. Eu sou uma pessoa assim que eu Você vejo... é político. Político, né? Não é porque eu tô do lado direito... Se amanhã a esquerda fazer uma coisa boa, eu não vou deixar de bater parabéns para eles. É isso aí. Então, acho que quem tem que ganhar é o povo. Com certeza. Então, eu fico vendo isso sobre meu partido, e também eram os partidos que a gente tinha, opção. Sim. Então, porque não é eu que crio, foi o candidato que eu estava apoiando, que tinha os partidos em mão para trabalhar. Então, eu falei, eu vou com o PL, né? Que é um partido que eu não identifiquei, mas... tenho voto para tudo quanto é lado de classe. Sim. Né? Então... Com certeza. Mas assim, sabe por que eu tô batendo nessa tecla de direita e esquerda? Porque eu acho que tá na hora. Vamos falar
de Serra do Salitre, né? Mas quem for da região também, se identificar, tá na hora da população parar com isso, porque veja bem, enquanto eu me conheço por gente, Geraldo Alckmin foi oposição ao PT a vida inteira. Não esqueçamos jamais. O governador mais eleito e atuante no estado de São Paulo foi Geraldo Alckmin. Direita. Centro-direita. E Geraldo Alckmin é vice de quem? Lula. Então, não tem nexo. E aí, o importante é que o seu trabalho enquanto vereador não depende do seu partido. Ele depende das suas atitudes, de você entender qual que é a função do vereador, o que o vereador deve fazer, como ele deve responder para a população. E, dito isso, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que te elegeram, você, enquanto presidente da Câmara, administra ali, gerencia durante esse 1 ano ali, 8 vereadores, né? Mais toda a equipe. Qual é o papel do vereador, Vaninho? Então, o papel do vereador é o seguinte, Serra do Salitre está tendo um legislativo bem atuante, um legislativo bem participante, né? Que uma coisa que não acontecia, eu acho, nessa magnitude que está acontecendo hoje. Porém, o papel do vereador hoje é fiscalizar o prefeito, fazer as leis, fazer projeto, trazer o que é de melhor para a cidade e, junto com o executivo, ele proceder junto com o executivo nas execuções, né? Então, o papel do vereador é este. O vereador, e eu fico vendo, tem hora a sociedade reclamar, né, de algumas coisas que acontecem com o vereador. Se o vereador fica mais quieto, o vereador é um vereador omisso, que não está trabalhando. Se o vereador começa, às vezes, a sair... Ele está contra que está batendo perna, né? Então, assim, o que eu vejo? Se você quer ser um vereador atuante, você tem que correr atrás. Porque, Thaís, assim, os projetos, as emendas dos deputados, eles não vêm aqui te entregar elas. Você tem que correr atrás. Você tem que ir atrás. Então, você tem que ver o que é os programas que o governo está soltando. Você vê nas redes sociais, ou você vê nos jornais, o que é os pacotes de emendas que o governo vai ser liberado, e você ficar atento para você cadastrar. Trazer para a cidade. E trabalhar em conjunto com o executivo, né? E estar sempre ao lado com o executivo, né? E trazendo melhorias para ele, porque, na verdade, o executivo, ele necessita do vereador, necessita do legislativo, do legislativo captar as rendas, captar os recursos e colocar para ele executar. Então, já tem o nome, fala legislar, buscar. E o executivo, executar. Qual que é o papel dele? Executar o que o legislativo faz. Né? Como a gente entrou esse ano, é uma coisa que a gente fica meio amordaçada ainda, porque a gente não participou do orçamento do ano anterior. O que está sendo executado esse ano é referente ao que foi orçado o ano passado, através da legislatura para trás. Hoje, a gente não tem como a gente, às vezes, opinar muita coisa, porque a gente não participou. Para os próximos anos, a gente vai participar, a gente vai entender, que às vezes a gente tem que estar mais atuante junto ao secretariado, entender o que está acontecendo, né? O que pode melhorar. Você está fazendo uma boa reestruturação da Câmara, que eu tenho acompanhado, inclusive com a equipe de marketing. Nas redes sociais, eu estou achando incrível que todas as leis que vão ser aprovadas são colocadas em pauta nas redes sociais, né? Então, isso já te parabenizo, isso é muito importante. Essa transparência é o que a gente espera do legislativo atuante, né? E eu queria que você me falasse uma coisa assim, ó. Porque o que acontece? Eu não sou da área, eu não entendo de lei. Quando é que o legislativo responde por uma ação do executivo? Vamos supor, todo projeto de lei ele tem que passar pela Câmara? Essa é uma dúvida para o pessoal que eu acredito. Ou não? Nem todos os projetos
de autoria da Câmara está aprovando Mas ou tem não. que passar pela Câmara? Nem todos. Ah, tá. De lei, sim. Às vezes tem projetos que o executivo mesmo pode ser feito pelo executivo e Entendi. ser aprovado pelo executivo. Mas todos os projetos de leis, ele tem que ser passado pela a Câmara ser aprovado. Tá. Tem algum, por exemplo, os projetos de loteamentos, que é uma coisa que Sim. vem Aham, perpetuando sim. aqui por nós, às vezes tem coisa que é demanda do executivo ele mesmo propor e sancionar e passar para frente. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas assim, eu até queria te dar um gancho sobre o que você falou sobre a minha gestão de transparência, né? Eu queria até deixar aqui para os meus ouvintes, para o canal aqui, quem está assistindo, que assim, é muito bom o que eu estou fazendo aqui, que é o seguinte, que é dar mais visibilidade, o que a gente está fazendo, dar mais transparência. Tem um custo? Tem. Às vezes as pessoas vão ver, mas você está gastando X com marketing. Mas se a sociedade quer saber, se a sociedade quer entender o que está acontecendo, como a sociedade não vai lá na Câmara para ver, Você falou então tem tudo. que ser através Tempos diferentes, né, Vaninho? do seu canal, através das redes sociais Sim. da Câmara. Peço que as pessoas entrem no site, No entram lá site. no e-mail da Câmara, No no Instagram, Instagram, que bomba Vamos lá. colocar aqui em algum lugar da tela, depois o Matheus coloca o Instagram da Câmara. Então, é uma coisa assim que eu vi no passado os projetos e as reuniões online que falava projeto número tal, vota sim, vota não. Eu falei, gente, mas quem está do outro lado não está sabendo que projeto é esse. E eu falei, gente, quando eu entrei, eu fui conversar. Não, mas tem projeto que às vezes você quer passar um projeto escondido. Aí eu falei, não é da minha índole, não. O que se eu tiver que passar um projeto que vai desagradar a sociedade, vai ser um projeto online. Todo mundo vai saber. Cabe a minha consequência se estiver certo ou errado, mas eu vou fazer transparência para todo mundo. Vaninho, e vamos lá, né? A Flávia deu início à questão da transmissão online lá atrás, que eu acho que foi um salto enorme. E agora você vem trazendo os projetos, explicando a que se refere nas redes sociais. Vamos combinar que mas muitas leis foram aprovadas ali sem essa transparência. E sem saber o que estava. A sociedade não sabia o que estava sendo votado. Sendo que a função da Câmara é justamente dar luz a isso para a comunidade saber o que está acontecendo. Né? Então, se compreende a magnitude, a mudança que isso traz para esse sistema, vou falar para a Serra do Salitre, o sistema político de Serra e para a população, é muito grande. Eu vi que eu sofri com as transmissões antigas, que eu não sabia o que estava sendo feito. Sim. Eu acho que hoje, além da gente falar sobre o projeto, e quem faz hoje a nossa reunião é os componentes dos vereadores. Hoje eu tenho uma secretária, que é a Decarla, que é meu braço direito lá. Sim. Tem o meu vice, que é o Vinícius. Então, nós somos atuantes, tem a comissão, as comissões que são atuantes, que faz as reuniões, que participam. Explica para o pessoal o que é uma comissão. Quando é que você tem uma comissão? Para as pessoas entenderem. Por exemplo, chegou um projeto de lei específico, às vezes ele é maior, como que é? Todos os projetos, eles passam primeiro pelas comissões. São feitas 3 comissões que tem na Câmara para a gente discutir antes do projeto ser posto para votação. Para votação. Então é um estudo. Ele é um estudo ali, ele vê todos os parâmetros, os trâmites que está ali legal, os artigos, lei, se está dentro do padrão, se é conivente, se é um projeto que vai beneficiar. Então, dali, ele já sai da comissão para ser votado. Entendi. Então, as comissões são feitas para fazer toda a confiabilidade. Junto com o jurídico. Toda a confiabilidade do projeto, para depois a gente pôr o projeto em votação. Então, eu achei assim, interessante, voltando sobre a transparência lá, a gente começou a falar sobre o projeto. Eu leio o projeto, a minha secretária, que é a Decarla, ela fala o CAPS do projeto,
que vai fundamentar o projeto, o que vai favorecer, o que é Uhum. benéfico dentro do projeto. Então, ela fala sobre tudo que vai ser votado, não fala só sobre o número do projeto. É. Então, ficou eu assim, não é puxando um pouquinho a Aham. sardinha para minha lata, não, mas é o Sim, seguinte, eu achei assim, uma coisa que eu senti lá atrás, falei, não, vou fazer a sociedade entender isso e é muito compreender, bom. É né? educativo também, Tem um né? custo um pouquinho, porque você tem que gastar pessoa, tem pessoa de É, fora para vir mas para filmar, tem pessoas que tem que ficar ali atrás editando, sim, corrigindo, sim. porque para dar transparência. Então, Mas o custo maior, você não há de convir, é de aprovar-se projetos na encolha, na surdina, na surdina, isso, sem a população tá fazendo com que seu voto seja realmente válido. Você não concorda? Eu eu, acho que esse seria o maior como eu custo. sou uma pessoa que vem do mundo do agronegócio, eu já tenho muita experiência na área administrativa, gerencio um valor grande dentro da empresa que eu trabalho em questão de remuneração, é uma Sim, responsabilidade muito grande. Às vezes a gente, a hora que fala em valor, 3, 4 mil, muita gente uhum, acha que é muito, mas a hora que você vê o impacto sim, que isso gera, que sim, cria, a gente tem que ver que não é nada, sim, né? Mas assim, hoje está muito difícil as coisas, né? Então ninguém vem fazer nada por. sim. Vaninho, agora sim, me surgiu uma dúvida aqui. Você acha que o seu mandato, né, como presidente vai até o final do ano, porque hoje é um ano, né? Eu acho um Por absurdo, enquanto, mas é muito pouco, é né? muito pouco. Tem Você muita coisa acha, para a gente colocar em sim, prática. né, visto que você pegou uma início de gestão, né, nova gestão de 4 anos, e você já disse que tem uma questão orçamentária decorrente da última gestão, então meio que você fica preso a Fica isso, né? preso. E aí você pega a primeira presidência, então meio que você é refém desse orçamento também, A né? primeira presidência, eu gosto de desafio. Muitos amigos meus falaram, não pega a presidência de primeira. Muitos eleitores meus falaram assim, não, quero que você seja o presidente. Então você Aí foi. eu falei, vou ser o presidente Aham. então. E eu gosto de desafio. Então foi uma coisa que eu falei assim, vou desafiar e vou partir para cima. Fiquei 2 meses e meio sumido um pouco da sociedade, porque aprender protocolo, o que eu posso fazer, Criar criar processos, o né? processo, treinar a equipe, que foi uma equipe Aham. nova que entrou, uma equipe que o pessoal às vezes falou que a gente encheu a Câmara de funcionários, a gente não encheu a Câmara de funcionários, os 6 funcionários comissionados que está Que dentro tem da lei, disponível está não, que lá. está dentro da lei da Câmara É que tem contratar, cargos que tem disponíveis, cargo isso. disponível, eu contratei os 6. Então, gente, ó, prestem atenção, porque assim, sai muita fofoca, muita conversa fiada. É a oportunidade de vocês entenderem como é o processo. Existem 6 6 cargos cargos comissionados. comissionados e você os ocupou, por quê? Necessidade. Necessidade. E o que as pessoas que foi ocupado está fazendo o processo que tem que ser feito, Sim, né? E como a minha gestão 2025, final do ano eu quero fazer a prestação de conta, sim. pegar meu livro de Aham, prestação de conta aprovada pelo Ministério Público e mostrar. Tá aqui, sim, ó, quero sim. pegar, internar Certinho. ele e levar, deixar Eu um tô lá na Câmara imaginando. e levar um para minha casa e deitar no travesseiro e falar assim, estou Tranquilo. fazendo as coisas certas. Você acha que o próximo presidente da Câmara vai continuar sendo transparente tanto quanto você? Existe essa possibilidade? Eu estou fazendo essa pergunta que é bem provocativa para que os eleitores também, eu não sei quem quer, não sei como que funciona essa questão do presidente, mas é um trabalho que é muito triste se não for dada continuidade, né? Eu imagino que hoje as redes sociais, elas, por si próprias, ela vai cobrar, né? Sim. Então, eu imagino que, assim, é por votação, É é votação. votação, quem vai criar a chapa para futuro e querer concorrer, Ah, tá. aí quem for, que for, Você pode ser novamente ou não? não Não, possa, eles fizeram uma lei lá que a gente não. só pode ser um ano e não pode repetir dentro do Entendi. mandato, dentro da Entendi. legislatura. Tá. Então, assim, eu espero quem for, que tem o maior apoio meu se precisar de alguma coisa, de algum auxílio, mas eu acho que tem que dar continuidade. Não Sim. pode deixar retroceder Sim. mais, né? É Uhum. uma coisa assim assim, hoje em dia não tem jeito de você voltar para trás. Hoje em dia, o que tá, eu acho que ainda pode ser melhor. Que a gente É. está aprendendo, eu acho que o Sim. que entrar
vai fazer igual para melhor. Isso, dá continuidade, que é uma grande pena, um trabalho tão transparente, né? E não é só transparente, ele também, ele relaciona, ele traz comunicação e coloca a população ativa ali. Então, tá sendo participante. Não sei se é essa palavra que eu poderia utilizar, mas está sendo participativo, quer dizer, né? As pessoas estão fazendo parte disso. Eu tenho gostado muito disso, eu acho que as pessoas, se não seguem a Câmara, deveriam seguir, porque, gente, são os nossos olhos. Né? Ali tá as pessoas que foi eleita pelo povo. Então, todas as reivindicações em campanha estão ali nos novos vereadores. Então, cada vereador tem um alvo, tem um público, tem um segmento de pessoas que elegeram, né? Então, eu acho assim que as pessoas deveriam mais participar, ir na Câmara. A Câmara fica aberta das 8 da manhã até as 17 horas. Então, assim, eu fico feliz quando eu vejo as pessoas lá na Câmara procurar saber o que está acontecendo. Nós temos uma transparência muito grande nas coisas. Na hora que lá para o dia 10 do mês que vem, eu quero fazer um painel de tudo que foi feito, tudo que foi gasto, com os custos, mostrar para a sociedade, para eles pegar e falar assim, ó, tá aqui, ó. Que às vezes fica achando que a gente está enconchado. E às vezes achando que a gente está fazendo mau uso do dinheiro público, né? Sim, e o dinheiro é do povo, da sociedade. Então, eu não tenho se você for no portal Transparência também, tem um portal de você já tem acesso. Só que o que você vai fazer? Você vai fazer além do que é exigido. Você vai já colocar esses dados para as pessoas terem acesso. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa. Ô, Vaninho, hoje então nós temos aí 8 vereadores. Me fala como que é a rotina. O vereador, ele é obrigado a participar das atividades diárias, institucionais, dentro do prédio do edifício da Câmara? Eles têm assessor? Como que funciona essa dinâmica? Os vereadores, hoje, ele não tem carga horária. Nem pode ter carga horária porque ele tem que estar nos bairros, rodando, na cidade, fora, na zona rural. Então, ele não tem carga horária, ele é um serviço externo, né? Os assessores hoje, nessa legislatura agora, já tinha uma lei lá atrás de cada vereador ter um assessor. Sim. É muito importante. Sim. Né? É muito importante, e não é só Serra do Salitre. Deputado, presidente, governador, prefeito, todos têm seus assessores. Então, por que o vereador não ter? Muita gente questionou que o vereador não faz nada, que o vereador vai lá para ganhar dinheiro à toa. Eu tenho uma visão totalmente diferente, porque eu estou trabalhando pra caramba. Eu estou quase dando dando quase um burnout. Que além de eu trabalhar na Montesa, graças a Deus eu tenho uma flexibilidade com a direção da Montesa. Eu sempre estou na Câmara, estou na Montesa, e à noite estou rodando, porque é o seguinte, é muita lei. É muito projeto que você tem que analisar, é muito recurso que você tem que entender para você correr atrás, para você buscar. Porque você vai procurar recurso com quem? Com o deputado, com o governador. Você tem que ter o conhecimento, está estudado, o que você vai pedir, o que você vai argumentar. Então, você tem que ter um preparo. Então, isso, eu falo para vocês. Então, é uma coisa assim que o vereador, hoje, os nossos vereadores estão bem participativos. Sim. Às vezes pode ter pessoas que não tem muito, não tem muita participação, mas a maioria dos vereadores hoje que a gente está na Câmara aí, todos, praticamente todos, está todo mundo empenhado a trabalhar. Sim, e se você eleger um vereador e acha que ele não está executando o papel dele, bate um papo com ele. Traz demanda para ele, né? Porque é muito fácil a gente falar sem a gente, às vezes, trazer demandas também. Concorda? E o pessoal, às vezes, sempre fala, o vereador da Serra só vai lá receber. Eu acho que tá o nosso público aí, o nosso eleitores aí, eu acho que está um pouquinho enganado, porque os vereadores dessa gestão agora estão trabalhando, viu? Tá, que bom. Eu fico muito feliz em saber, porque... da minha parte, eu também trabalho muito, eu vejo a dificuldade que a gente tem, às vezes, para tratar
assunto, né? Pra gente chegar nessa data, porque é muito trabalho, né, Fanny? Mas que bom. Tô na torcida de que o próximo presidente aí, quem for, atenção, vereadores, continuem esse trabalho, viu? Já vou deixar aqui, já, Vani, ó, deixar o caminho pronto para eles, né? Vamos lá. Em relação à aprovação de projetos, a atuação da Câmara, a gente sabe que a Câmara Municipal, ela também responde para o Ministério Público, que é extremamente importante, né? Em quais momentos a Câmara, ela pode intervir em relação a ações do Executivo? Por que eu estou falando isso? A gente, inclusive, teve uma reunião do Jardim Serrano relacionada ao loteamento Jardim Serrano, né? Que está com a infraestrutura parada, e a Câmara, ela tomou uma iniciativa de ajudar os compradores, né, que estão esperando ser liberados, para ajudar, de alguma forma, intermediar nessa situação. Então, assim, como que a Câmara pode ajudar a população nesses casos, né? Porque o projeto foi aprovado pelo município, pelo executivo na época, teve o aval da Câmara, não foi executado até então. E aí eu queria que você trazesse eu estou trazendo esse exemplo, porque é um estudo de caso, vamos falar assim, que muita gente se interessa, e também para você contar um pouquinho de como que esse processo aí, você pode estar ajudando, a Câmara dos Vereadores pode estar ajudando nessa situação. A gente já deu um pontapé inicial dia 25 de março, né? Eu tive um telefonema da dona do loteamento, não é a dona do loteamento, mas uma pessoa que abraçou o loteamento, que é a Mira Gontijo. Uhum. Ela me ligou para falar com o presidente, falou, eu queria conversar com você, queria que você abrisse a plenária para a gente explicar o que está acontecendo com o loteamento serrano hoje. E eu falei, não, a gente está aqui, a gente tem todos ouvido aqui para você, o que a gente precisar dar apoio para você em questão de consultoria jurídica, o que a gente precisar, a gente vai estar aqui para estar te ajudando, Miriam. Ela falou assim, não, eu sou advogado, eu tenho 40 anos na área de imóvel. Eu falei, não, então você já está bem, você já tem bem expert nessa área. Então, o que a gente está fazendo em pró o pessoal do loteamento Jardim Serrano? A gente aprovou para ajudar a eles tentar buscar um recurso para novos investidores para o loteamento. Sim. Eles compraram ao lado uma área rural. Sim. E pediram para fazer uma descaracterização da área rural para urbana. Tá. E nisso a gente até pediu vista do projeto no primeiro dia, porque a gente não sabia como que estava. Tinha que entender. Tinha que O entender. que é essas vistas? Eu vou perguntar às vezes meio assim, porque tem muita gente que não sabe mesmo. O que é vista? Quando a gente pede vista de um projeto, não é porque a gente está querendo retardar ou retroceder, barrar, não. A gente quer entender melhor para não prejudicar a sociedade. A gente quer saber o que está ali dentro do projeto, certinho, dentro da lei, se tá, aquilo que está no projeto está dentro da lei. Porque o que pode acontecer? Você botar um projeto de qualquer forma lá, e lá no final alguém por trás está levando vantagem, está sendo prejudicado pelaquela votação do legislativo. Entendi. Então, o que a gente... Esse é o papel de vocês mesmo. É o papel mesmo. nosso. Quando é um projeto que está tranquilo, que é um projeto que ele não é de uma tamanha magnitude, complexidade, a gente vota, a gente põe apreciação numa sessão ordinária, na próxima a gente vota. A gente tem um tempinho. Esse projeto, ele chegou meio em cima da hora, ele chegou com 3 dias para nós, e eu, como presidente, pus ele em votação. Depois as nossas comissões pediu vista para entender, para depois a gente pegar e votar. E tanto que depois, na próxima reunião, a gente votou, né? Tranquilamente. Mas com a consciência tranquila. Viu tudo que está dentro do projeto lá. Nós pegamos os mapas do projeto, tudo certinho. Então, assim, está dentro do conforme. Então, assim, eu acho que é uma coisa que vai ser a longo prazo, Thaís, mas, assim, o loteamento Jardim Serrano, eu acho que com essa nova atitude que foi feita pela empreendedora aí, que foi a Mira Gontijo,
eu acho que agora ele vai decolar. Eu acho que Sim, mais um ano aí eles vão começar a trazer novos investidores. sim. Eles deu um upgrade no terreno que vai fazer uma descaterização para aumentar mais o loteamento, Para poder arrecadar arrecadar mais recurso. recursos, para Entendi. melhorar a vida de quem está ali. Parece que tem Sim, 200 pessoas que estão sendo prejudicadas, que está sim. parado. Ainda Uhum, bem que eles fizeram uma associação lá e entrou na justiça lá e parou de pagar, para uhum, não ficar mais prejudicado sim. ainda. Mas assim, é uma coisa E que os donos de lá, o que aconteceu? Sumiu? sumiram, né? Os donos parece que desviaram os recursos, foi para outros lugares, mas assim, tá, tudo indica que já foi movido uma ação contra eles, já foi empenhorado e foi já bloqueado alguns bens Bens, deles para eles reaver. reaver, vir cá e sentar e refazer. Ou vai vender ou vai entregar para os próximos Demora, né, investidores. Vaninho? Demora. Demora. Acho que eu acredito que por isso a Miriam Gontijo deve ter tomado essa atitude de adquirir outras terras do lado para capitalizar, para poder fazer a infra, porque isso vai anos e anos, É, né? eu acho que essa lei de loteamento ela teria que ter um outro estudo melhor. Entendi. Porque hoje eu vejo muitas vezes a pessoa que quer fazer um loteamento aí, ele entra um pouquinho com a cara e a coragem, fica Sim. dependendo um pouquinho das Aham. prestações, das primeiras prestações dos adquirentes aí, Sim. e às vezes é uma coisa que fica meio vago se você vai concluir aquele Ou não, loteamento ou né? não, né? E quem fica prejudicado é a sociedade. Então, acho que assim, Tem que, sempre o seria analisar. legislativo, mas o executivo tem que ficar bem atento quem que as pessoas estão vindo para fazer esse tipo de loteamento, de empreendimento, É. né? A gente tem que estar bem, bem, A cidade bem, está crescendo, bem, tem uma galera e aí tem, querendo aproveitar, e né? tem que ficar bem atípico aí, e atento aí para não deixar ser prejudicado os nossos adquirentes dos lotes. Sim, sim, sim. E esse é um assunto aí que também daria um outro podcast, né? Em dado momento, caso alguém queira falar sobre isso, a gente abre as portas aqui. Eu acho que a população gostaria de ter mais informações acerca disso. Mas não foi esse o objetivo, é só para entender, né? Que a Câmara está fazendo a parte dela e contribuindo também, né? Então, Claro que esse projeto veio por meio do executivo, né? foi. E aí a Câmara foi, analisou, e o legal foi vocês abrir esse espaço, né? Que eu achei Né? interessante, Nós né? fizemos uma convocação com a associação que estava sendo prejudicada dos adquirentes. Fizemos uma reunião com eles lá na Câmara antes de fazer a votação para explicar qual foi o motivo da vista, o que a gente está em prol de ajudar, Sim, juridicamente, ou às vezes até ajudar financeiramente com alguma coisa sim, para desenrolar esse processo, porque tem sim, muita gente que está sendo aham, prejudicado sim, sim, sim. com esse investimento parado que está sendo Ah, ali o loteamento. tem muito tempo, né? Bom, Vanin, tem algum projeto de lei que você pretende? Porque eu acho que você deve ter várias ideias, né? Tem algum projeto de lei que você poderia comentar para o pessoal que é de plano, que vocês futuramente você está apresentando ali, que venha beneficiar a população? Eu acho que tem muita gente curiosa, né? O que você pode, enquanto presidente da Câmara e vereador também, né? Porque o seu papel não vai cessar quando você deixar de ser presidente, para benefício da população, algum projeto de lei em específico, assim, que você fala, olha, isso, dentre tantos, esse é um que eu tenho vontade, né? Thaís, assim, eu fico vendo hoje como está difícil sobreviver em Serra do Salitre. Sim. Serra do Salitre ficou uma cidade bem, bem típica de cidade grande mesmo, que com os valores muitos Aluguel alto, aluguel, custo de vida alto, né? custo de vida alto demais. Então, uma coisa que eu estou me sensibilizando, tem uma coisa que eu tenho um projeto, eu estou até fazendo um projeto, eu sei que o executivo já tem um projeto das casas, Minha Casa Minha Vida, mas o nosso credenciamento aqui só dá direito hoje até 25 casas, que já está pré-aprovado aí para, não sei se vai começar esse ano ainda ou se é o ano que Sim. vem. Tem Uhum. 25 Eu não casas, sabia. mas nós já fizemos um cadastramento para ter mais 25 casas aí. Estou correndo atrás, junto com os deputados.
Olha que bacana. Nós temos um deputado muito atuante aí, que é o Zé Vito, né? É muito bom. Nosso deputado federal, manda recurso para nós aqui. É um deputado que trabalha por certo saber, tem um carinho. Tem um estadual que é o Bosco aí, que vem acompanhando aí a gente já há muito tempo. Então a gente está correndo atrás de mais casa, mais casa, mas não vai só a quantidade de casa que a gente está aí buscando aí não é suficiente para aumentar. Aí eu acho que o que a gente está buscando aí trazer mais empresa para a cidade, já tem uma área, um loteamento industrial aí que é uma válvula de escape que o executivo está ajudando as pessoas que querem empreender, que querem valorizar o certo salitre, o comércio. Então, para gerar economia. Eu tenho um projeto que é buscar trabalhar mais na área da educação. Sim. Tá? Eu tenho um projeto que eu não vou falar por agora, porque... Mas atuando na área da educação. A educação, na área da zona rural, uma coisa que eu também identifico muito, que é a área que eu gosto, que é o agronegócio. Sim. A gente está com as emendas que a gente está correndo atrás para melhorar as várias pontes da nosso município, que é um percalço que a gente vem passando aí para escoar a nossa produção. Eu estou vendo a dificuldade que nossos produtores estão aí obtendo com ponte, né? Com estrada, infraestrutura, né? Então, eu sentei com o prefeito, com o Israel, e a gente sentou, conversou esse tempo atrás. Na campanha a gente saiu junto, falou, ó, tem umas áreas aqui que a gente tem que atuar com mais inteligência, fazer uma coisa que a gente fica gastando dinheiro todo ano. Sim. E todo ano aquele dinheiro é gastado, vem a chuva, vem o tempo. Volta de novo. Falei, você falou tudo. Inteligência, tecnologia. Vamos pôr uma tecnologia, vamos fazer um asfalto nas cabeceiras dos lugares que tem dificuldade, de atoleiro, de ponte, arrumar nossas pontes, que a gente está com um projeto aí para arrumar nossas pontes, as pontes da Catiara, a ponte do Cor Grande e a ponte da Cachoeira. Então a gente está com um monte de ações para desenvolver. Não é de curto prazo, mas eu falo em longo prazo, a gente vai até o ano que vem, eu acho que vai fazer muita coisa, vai beneficiar muita gente. Sim, sim. Então é uns projetos. Isso é muito bom. Vaninho, não sei se você sabe, eu estou finalizando meu mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO, em habitação de interesse social, viu? A minha orientadora é PhD nessa área, tem parceria com o CAL, né? Ela é uma bolsista do CAL, minha orientadora, a Simone. Então, eu estou à disposição. A habitação de interesse social é uma das minhas grandes paixões, além do urbanismo, né? Então, me coloco à disposição e vá fazer projetos, gente. Minha Casa Minha Vida para a Serra do Salitre, não faça esses projetos iguais. A gente tem uma crítica muito grande dentro da pesquisa, essas casas não são funcionais, principalmente essas casas que elas já vêm construídas na malha, né, na parede concreta, aquilo não é funcional. Então, assim, já estou trazendo aqui, me colocando à disposição, porque é uma área que eu amo. Eu fui criada numa casa popular antiga Coab aqui, minha mãe veio para a Serra porque ela morava em Brasília, de doméstica, e comprou, sem conhecer Serra do Salitre, uma casa pela Coab. Ela veio, já pagava prestação, pra você ter uma noção. Minha mãe é de Brasília, meu pai é paulista, então vieram para cá por conta disso. Então eu sei o que é morar numa casa de 43 metros quadrados. Eu sei da dificuldade de você não ter o espaço suficiente, não ter privacidade. E o município, eu sei também que existe uma lei que chama ATES, depois você pesquisa, Lei de Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social, onde o CAL tem vários projetos que pode estar junto com o município. Então, para essa área aí, se todo mundo organizar direitinho, em algum momento sai alguma coisa, sabe? É importante saber desse seu interesse aí, porque é uma necessidade muito grande. Eu tive conversando com alguns empresários da área da construção civil aqui, que tem um senhor aqui na Serra que mora numa casa de aluguel que você não tem... Dá dó. Se você entrar lá, eu te levo, dá dó. A gente vai reunir e vamos conseguir lote e vamos construir uma casa para essa pessoa. Enquanto ele tiver vida, usufruto, a casa ele vai usar.
Quando ele estiver vivo, ele é esposo. Faleceu, a gente passa para outra pessoa. Essa aqui é o pessoal do Empreendedores da Construção da Serra. E liderados por mim. E eu ia soltar isso, mas porque é uma necessidade. Eu não dou conta de fazer sozinha, mas tem mais gente que juntos a gente consegue. E o poder público tem acesso, igual você falou, a deputados, né, que trazem recursos, aí você tem ideias, juntos fazem muita coisa acontecer, sabe? De verdade, eu gosto muito quando as pessoas pensam nessa área social, na área políticas públicas. Isso daí é o cerne. É o cerne, sabe? Porque é o trabalhador que gera renda que mais precisa disso, né? Então, parabéns. O que precisar da gente, estamos aí. Agora, eu fiquei sabendo, mudando um pouquinho de assunto, que Vossa Senhoria está solteiro. É isso mesmo? A gente pode falar sobre isso aqui? É importante, porque você é uma figura pública, né? Se tornei uma figura pública, uma figura que está sempre vigiada, né? Sim. Mas está solteiro, tem muito tempo. 48 anos solteiro. Sim. Vani, mas aí você pensa em constituir família? Você tem vontade? Eu já tenho 3 filhas, né? Sim. Eu preciso. É uma coisa que eu venho almejando há muito tempo, ter uma companheira, tem que achar essa cara metade. Sim, e às vezes sim. a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais seletivo, né? E às vezes muito coisas profissionais, agora política envolve na gente, às vezes aquela parte efetiva do relacionamento, às vezes a gente, depois eu vou correr atrás. E como a gente tem uma demanda grande hoje, que a gente tem que atender muita gente, aí às vezes a gente deixou um pouquinho para trás, há uns tempos atrás. Hoje já estou com a minha vida tranquila, hoje eu já estou pensando seriamente em 2025 a 2026, já está concluído com uma pessoa. Tem uma dama do lado, estruturar, né? Um homem tem que ter uma grande mulher do lado. Isso é verdade, isso é verdade. Eu que o diga, eu sou casada, eu sei o tanto que essa parceria é importante. Não só pessoalmente, mas aporte enquanto você, né, você tem Montes, agora carreira política, esse suporte faz toda a diferença. Em alguns momentos que você não pudesse fazer presente, a mulher, né, pode estar ali te representar, que às vezes as agendas chocam, que acontece muito, né? E fora também a questão do emocional, né? Deus fez a gente, né, para ter, né? Construindo nossa família, né? Então é importante. É importante, é importantíssimo, né? Não, a gente às vezes não está solteiro, não é à toa, não. É porque o propósito de Deus até então foi ficar solteiro. Agora, ele já me falou, já baixou uma luz. Ele me passou um e-mail e falou assim, tá na hora. É isso aí, atenção. Mulheres de bem, partidão aí disponível, para descontrair um pouquinho, mas é verdade, né? Em lugares onde está presente o Senhor, lugares de valor, eu espero que você encontre a sua cara metade, né? Tá bom? E aí, Vaninho, você é muito família, né? Muito família. Eu tinha falado, a Maricele foi minha professora, tive num projeto com a Maricele lá na Teresa de Castro, lá da sala de informática, a gente, né, trocou umas ideias por um tempo lá para fazer um projeto lá dessa sala de informática. Você tem 3 filhos? 3 filhas. 3 filhas, 3 mulheres, 3 meninas. 3 joias na minha vida. Nossa, a melhor coisa, né? E me conta mais um pouquinho sobre a sua visão de futuro, né? Você já falou que você pretende, né, estruturar uma família e tal. Você encerrou o mandato, você quer continuar na carreira política? Quais são seus planos nesse sentido, né? Profissionalmente falando agora? Visa, quem sabe, um dia até mesmo, por que não, uma carreira de prefeito, como prefeito, né? Que a gente sabe que é um caminho, né? É o seguinte, toda profissão, você quer chegar no topo da sua profissão. Se você começou fazendo direito, você quer chegar a juiz. Você quer chegar ao STF. Se você vem de vereador, eu não vou ser hipócrita e falar assim que no futuro, às vezes, pode querer ser um prefeito. Sim. Mas, assim, isso é uma coisa que não passa pela minha cabeça para o momento. Primeiro, eu tenho que
curtir a minha legislatura de vereador agora, né? E isso é o povo que escolhe, não é a gente que quer. Tudo na vida da gente é o povo que escolhe, mas você concorda que a sua trajetória, porque seria hipocrisia demais eu falar assim, não, o povo realmente escolhe, mas se você não fizer o seu trabalho bem feito aqui... Mas é o histórico, a gente tem que deixar um histórico Isso. bom para o povo abraçar, porque muitas das vezes eu vejo que muita gente quer ser, mas não é ele que é o povo que escolhe. Então, você tem que estar preparado para a hora certa, para o momento certo. Sim. Para o momento agora, eu estou focado muito na minha presidência da Câmara, né? E o ano que vem eu vou estar como vereador, né? Participante como vereador e participante nas minhas obras que eu tenho em mente de construir até o final do meu mandato. Se chegar 2028, eu achar que eu fiz um papel bom, que eu agreguei muitas coisas para as pessoas, eu consegui melhorar a vida de muitas pessoas, eu vou tentar minha reeleição, né? Se eu ver que não é isso, se as pessoas também entender que não é o papel que eles esperavam de mim, que o que aconteceu, eu também às vezes vou ir para outra área, voltar para minha área privada das empresas privadas. Às vezes eu posso abrir meu próprio negócio, que é um sonho meu também, abrir meu próprio negócio, né? Sim. Eu tenho algumas áreas que eu já faço, atuo no Sena Montesa, que eu já faço algumas consultoria consultoria externa. Então, às vezes eu posso investir mais, né? Entendi. Mas eu gosto da área política, que eu gosto. Eu consigo te ver. Sou muito, assim, sincera. Quando o Marquinhos do Show de Bola, né? O Marquinhos era vivo, que eu falo para todo mundo, eu tenho uma grande gratidão ao Marquinhos. Eu via que nesse mandato o Marquinhos seria um cara que ele poderia estar poderia ter sido cogitado como candidato a prefeito na última eleição, né? Se não fosse a morte, né? Pelo Covid, né? Então, mas assim, eu tô falando dele porque eu tenho uma visão, assim, às vezes a gente olha, você consegue imaginar. Eu vou te contar a história. O Marquinhos, a gente criou uma amizade muito grande, né? A gente se conheceu já na pré-adolescência, depois ele casou, veio morar aqui em Serra do Salitre, ele veio para cá mas ele identificou bastante. A gente era amigo, não era aquele amigo muito próximo, não era próximo na nossa adolescência, não. Você tomar? Então, o que acontece? Aí, nessa vinda do Marquinhos para cá, eu não esqueço, porque eu falo que sonhos são feitos para realizar. E o Marquinhos, quando ele veio para cá, ele veio com cada sonho. Eu falei, nossa, e nós conversávamos, ele chegava em mim. Você sabe se o Marquinhos nasceu aqui? Não sei. Você sabe? Não, acho que ele nasceu aqui. A mãe dele é daqui de Serra do Salitre. E ele morava em Uberlândia. Morou muito tempo, né, em Uberlândia. Eu acho que ele nasceu em Uberlândia, se eu não me engano. Mas o coração dele era Serra. Não, ele era Serra. E ele com aquele sonho, com aquelas dinâmicas dele, que nós vamos fazer isso aqui. Antes dele entrar para a política, ele formou um grupo político com a gente aqui, que nós vamos fazer isso. Foi quando você startou lá atrás também? Foi. Eu entrei no grupo junto, nós era uma galera aí, ele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu falei, gente, o Marquinhos tá doido. E depois é o seguinte, eu fui percebendo que assim, a gente quando quer almejar alguma coisa, primeira coisa, a gente tem que sonhar. Sim. A gente tem que sonhar. E assim, às vezes a gente tem que sonhar e correr atrás para isso realizar. As pessoas não entendem. Você não estava entendendo que ele tinha um sonho. Não estava. E ele ia alcançar se não fosse a fatalidade do Covid que Deus levou. E o propósito de Deus, a gente também não pode ir muito contra o propósito de Deus. Mas é um grande amigo que eu tenho. De certa forma, você abraçou aquela ideia, você concorda? Nossa, abracei, eu dei um apoio para ele bastante quando ele veio cá. A gente organizou alguma coisa ali na Montesa com ele. E ele é um cara assim que não é à toa que deixou história aí e deixou muito saudade, tá deixando muita saudade. Sim. Até hoje eu não acredito que ele morreu. Eu estava junto com ele no mesmo dia do Covid, eu estava de Covid, ele também. Mesmo? E nós conversando por telefone,
E eu falando com ele, vai se cuidar. E ela, não, tô bom. Passou 3 dias, se foi e nós não conversamos mais. Sim, sim. É um grande amigo. Marquinhos, de onde você estiver aí, ó, intercede a Deus por nós, porque nós estamos querendo fazer tudo direito, mas não é fácil, não. Ai, Deus, mas nem. Nossa, que bom, né? Acho que tinha muito tempo, assim, tinha que ter mais tempo pra gente conversar, né? Mas eu queria fazer mais algumas perguntas para você, que a gente já está caminhando lá para o final. E eu acho extremamente importante trazer Câmara Municipal e povo. A Câmara é para ser a cara do povo, a voz do povo, o retrato do povo, né? E aí, assim, uma das coisas que você está fazendo para trazer essa realidade para o povo é a transparência, por meio das redes sociais, né? Isso é muito claro. Quem acompanha o seu trabalho nessa gestão está vendo isso. Mudou a identidade visual da Câmara, eu achei sensacional, né? A forma de se comunicar, né? As meninas apresentando, falando. Então, assim, incrível e tal, né? Então, eu gostaria que você falasse para o povo o que a Câmara representa para ele, porque o povo mesmo não sabe, né? E assim, a gente precisa bater nessa tecla para que na próxima eleição as pessoas tenham claro isso. Porque o papel do vereador não é quando um fiscal de postura vai te multar porque o seu lote está irregular ou ele está com lixo e tal, você ir nele e pedir ele para tirar a multa. Não é esse o papel do vereador. O papel do vereador é ajudar, inclusive, a prefeitura a fazer essa fiscalização, porque o seu lote estando sujo, ele sai do individual, ele não prejudica só individualmente você, é o coletivo. O coletivo acima. Então, isso é muito importante, vocês entenderem. Então, fala um pouquinho para o pessoal a respeito da Câmara ser literalmente a voz do povo. Então, é o seguinte, né? A gente via que muitas vezes os vereadores com a população, eles trabalham de forma diferente, que hoje é o papel do vereador. A maioria das vezes, hoje, o vereador, ele atua como assistente social e não como o processo legislativo que deveria ser o vereador. Uhum. A função do vereador é ouvir a sociedade e fazer em coletivo. Sim. Não é ouvir uma pessoa e querer fazer só para aquela pessoa. Então, se está com dificuldade na saúde, o que é o papel do vereador? Ir na secretária da saúde, ir no prefeito, olhar qual que é o orçamento que nós temos, se esse orçamento está sendo suficiente para atender as demandas que estão surgindo na área da saúde. Se é na área de obras, é a mesma coisa. Se o vereador tem que estar indo lá atuar, entender qual que é o orçamento que tem, que tem para fazer, às vezes, aí é que entre o papel do vereador. Vamos buscar recurso para o executivo trabalhar mais tranquilo. Sim. Porque às vezes também a gente cobra, mas a finalidade do vereador que é buscar o recurso para o executivo, munir o executivo, para confortar o executivo, às vezes ele não faz, ele vai lá e cobra do executivo, mas ele não foi uma pessoa que foi captar recursos para que o executivo... Não articulou com o deputado. Não articulou melhor, né? Então, assim, e eu fico vendo muito das vezes aqueles vereadores que gostam de ficar fazendo algumas assistência social, ele tem que direcionar as pessoas da área para resolver. Eu entendi o seu... É porque o que acontece? Por ser cidade pequena, eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo. A pessoa está com um problema na sua rua de infraestrutura. Não é só a rua dela que provavelmente tem aquele problema. Não é? Então, assim, claro que ele chegou,
falou, você vai junto do executivo entender o que está acontecendo, como vocês podem ajudar para trazer mais recursos, para ajudar não só aquela rua, fiscalizar. E outras demais, né? Porque é igual você falou, é coletivamente, ele né? tem que fiscalizar. Eu concordo quando um vereador que chega uma pessoa clamar certo problema, ele vai lá, olha qual que é o problema, vai lá na repartição que é de autoria daquela repartição, resolver o problema e ele cobrar a execução e a melhoria daquele problema. Sim. E nisso que eu vejo que às vezes que eu faço. Então, quando eu não tento agradar só uma pessoa, eu tento agradar o todo. Entendi. Está certo. Entendeu? Tem um deputado carioca, você já viu? Um deputado, não, um vereador. Ai, gente. Ele é deputado e ele tem um vereador que anda junto com ele no estado do Rio de Janeiro, que eles entram nos hospitais. Ah, eu vi, deixa eu lembrar aqui. Teve um vereador, inclusive, que atrapalhou uma questão de um procedimento médico. Foi até ruim isso. Mas, em geral, eles fazem isso porque os médicos, alguns médicos, às vezes, a fila tá enorme lá fora e os médicos estão dormindo. E ele chega, folha de ponta, aí vê tem outro médico assinando. Isso também é papel do vereador? Sim, papel do vereador, desde que ele identifique, né? Que ele identifique, que ele chegue, que ele identifique. E também, assim, o vereador tem que chegar sabendo até abordar. Sim, a forma de abordar. Não é porque você é vereador, por mais que você é uma autoridade, mas você tem que ter um bom senso de abordar as coisas, não usar de força maior o seu cargo para chegar e intimidar as pessoas. Sim. Eu acho que é muito importante ele estar cobrando, mas saber cobrar também. Saber entender o outro lado, tentar resolver o problema. Resolver com o quê? Com comunicação, resolver com palavras, resolver com ação. Sim. E não resolver na força, né? Na brutalidade. Sim. Então, eu acho que é interessante hoje os vereadores e também nas repartições entender os processos, ontem mesmo, ontem eu estava rodando a secretaria aí, olhando, entendendo com elas, perguntando o que elas estão precisando, porque todo mundo está precisando, mas ela foi bem atenciosa comigo, me falou, Vani, o executivo está ajudando demais, mas se vocês puderem ajudar mais ainda, isso, buscar um recurso com um deputado, às vezes o recurso está lá, mas ninguém vai lá buscar. Acessar, né? Isso aí é uma coisa que realmente é importante, porque às vezes tem alguma coisa que está esperando liberar outro para o executivo, mas o legislativo tem acesso mais rápido e pode resolver algumas causas. Muito interessante, eu acho que uma das entrevistas mais esclarecedoras e de utilidade pública. Porque precisa acontecer uma educação política. Eu acho que é uma falha cultural do nosso país não ensinar ciências políticas, não falar sobre políticas públicas, sobre política mesmo, para que as pessoas quebrem esse mito, né? Eu não gosto de política. Era uma coisa que tinha que vir desde a terceira, quarta série do primário, para trazer para a sala de aula. Sim, era uma coisa interessante que tinha antigamente, Thaís. Eu fui da era mesmo, na minha época já não tinha. Nós tínhamos uma matéria que chamava Moral e Cívica, Comunicação, Moral e Cívica. Então, nós tínhamos todo o ritual de soldar a bandeira, as datas comemorativas, fazer aquelas últimas sexta-feira do mês, a gente tinha aquela reuniãozinha de todas as escolas, aquelas apresentações que tinha, que era essas apresentações. E eu sempre falava, gente, para que isso? Não vai. Isso era desenvolver a pessoa, desenvolver como a criança, cidadão, né? desenvolver a pessoa, a oratória. Sim. Eu comecei, quando eu comecei na política, eu comecei me contrair, porque aquilo que foi lá na minha terceira série, que era para mim ter desenvolvido, eu não desenvolvi, e eu vi agora que fez falta. Então, hoje eu estou vendo que não tem mais isso, né? Acho que nas escolas não tem mais essa aula cívica que tinha antigamente, né? Você acha que isso pode ter contribuído para essa polarização tão grande?
Eu acho. Porque não tem compreensão do que é uma política mesmo, né? Porque a política não é só, não é só questão de eleições. Ser político, eu até conversei com a vice-prefeita Zélia no último podcast. Ser político é saber fazer interlocuções, articular, né? Negociar, resolver situações, intermediar. Isso é ser pessoa política. Para mim, é uma das vocações mais bonitas quando a pessoa tem vocação, é ser político, né? Porque você o faz, Juscelino Kubitschek, quer queira, quer não, a gente tem que, eu pelo menos, tirar o chapéu. E o presidente Lula, que é um cara mais político do que aquele. Ele é político. Ele conversa com todo mundo de igual, independente do partido. Isso é ser político. Né? Ser político não tem a ver com partido, tem a ver com escuta, com diálogo, com argumentação. Defender né? uma bandeira é uma coisa, Sim. mas você também virar as costas para o outro lado. Não, né? Você defende seus princípios, mas você tem que Sim. entender que do outro lado tem voto. Sim. A democracia é isso. Sim. Né? Tem 50% que pensa de um jeito, 50% que pensa do outro jeito. Então você tem que entender que você tem que deixar o outro lado governar também. Por mais que você está governando, o outro lado tem que ter as pessoas que governam junto com você. Sim. E você, se você tem essa outra visão, que é o lado A e o lado B, você tem que pegar e falar assim, ó, nós vamos governar dessa maneira, mas porém você tem cargo para ser governador. Sim. Então, onde que eu vejo a esquerda e a direita, às vezes Confundindo totalmente, que tem sempre prejudicado hoje é a nossa própria sociedade, que está vendo aí hoje aí, carne num preço, gasolina no outro preço, dificuldade grande que nós estamos aí. Você acha que você está assim, trazendo para essa questão política? Você tem uma relação política com o prefeito Israel. Como que está sendo para você essa questão de presidente da Câmara defender, né, os interesses do legislativo e ali ter que articular? Como que é isso? Então, assim, eu e Israel, nós somos assim, amigos já de longa data, né? Eu fui cabo eleitoral ajudando ele quando ele foi candidato a vereador. Quando ele falou que ia ser o prefeito pré-candidato, eu dispus a ajudar. A gente tem uma relação muito boa, né? Às vezes, quando a gente está lá na Câmara, e a gente não pode tomar partido. Eu, como presidente da Câmara hoje, toda reivindicação que vem do vereador, todo projeto que vem do vereador, eu tenho que ter uma serenidade para entender, né, que alguém que ele está sendo representado, o que é a aprovação do projeto. Você tem que ser político também. Eu tenho que ser político, eu tenho que acatar. Né? Às vezes eu tenho que negociar com ele, negociar com o prefeito. E às vezes, assim, muitas das vezes, o executivo vê o legislativo assim com uma coisa que está um pouco fugindo do que o executivo está fazendo, né? Sim, não, mas é o papel, né? É o papel. Eu acho que é normal ter essas nós temos algumas divergências, algumas coisinhas, mas a gente hoje nessa gestão, que está sendo uma gestão bem transparente também, que eu estou vendo ele muito atuante e também quero até falar aqui no podcast aqui, desejando melhoras para ele, né, que ele está passando por um momento difícil aí, mas se Deus quiser aí vai sair dessa aí mais forte do que entrou. Sim. E se Deus quiser aí, nós precisamos dele forte aí, porque nós temos muito trabalho pela frente. O objetivo é comum, né? E nós temos muito trabalho pela frente e ele está fazendo falta. Ele está fazendo muita falta aí, que a gente precisa discutir muitas coisas aí que a gente tinha colocado em campanha. E como ele tá por esse momento aí de repouso aí, mas eu acho que daqui uns 10 dias aí ele já tá de volta. Ele tá de volta. Já começou vir trabalhar esse dia, eu falei que ele vai descansar, vai cuidar primeiro, que depois nós temos muito tempo para frente para a gente desenvolver o que a gente estava planejando. Sim. Mas assim, se Deus quiser aí, ele vai sair mais forte dessa aí e a gente vai desenvolver o que a gente tinha planejado lá nas campanhas. Sim, Vaninho, mas assim, enquanto eleitora, enquanto cidadã, né, que estou do outro lado aqui, e aqui eu estou no papel de articular e até sugar de você informações para as pessoas, eu gostaria que, pelo menos da minha parte, a gente entende esses embates, tá?
Isso é normal. Normal. A gente entende, porque é um defendendo, cada um fazendo o seu papel. Vai ter momentos que vocês não vão concordar em algumas coisas, porque vai ter que ter ali uma argumentação, um contraponto que é natural do processo. Eu acho que de gestão pública, mas não só de gestão pública. Isso acontece na minha área, em projeto, né? Acontece em todas as áreas, é normal do processo, Dentro né? da família da gente faz política. A gente faz política dentro da família, gente. Eu que o diga. Tem que administrar irmão, filho, parente. Tem que Sim, gostar. sim. Vaninha, contar pro pessoal aí que você tá com os planos de pelo menos dar um bom start na nova sede da Câmara Municipal de Serra do Salitre? Para construção? Estamos aí já em já elaboração do projeto arquitetônico. Olha. Semana que vem a gente já vai para a área civil já, Sim. elétrica, já deixar tudo no jeito aí. A gente quer ver se a gente consegue startar até agosto, já está começando a furar os buracos aí da nova Câmara ó. para dar mais conforto para os vereadores, para os assessores, sensibilidade para as pessoas, né? Ir, né? Sim. Tá indo fazer um plenário que vai atender também as pessoas, a comunidade. A comunidade. Você já tem um lugar? Já? Como Já tem um lugar aqui ao lado do anfiteatro que foi repassado pelo prefeito, já tinha passado para mim, né? Que bom! Pode startar lá. Então vai ficar ali meio que o centro administrativo, tudo vai perto. ficar o centro administrativo tudo perto ali. A gente está só olhando a cara certinho como que vai ficar a cara do projeto, mas Sim. já a gente vai fazer o nosso mural lá, nosso outdoor lá e já... É isso aí, pessoal do Serra do Salitre, muitas novidades, né? Isso é muito bom. Tem um concurso público que está vindo aí. Da Câmara para nova equipe. 6 vagas para ser efetivada. Atenção, pessoal, quem aí pensa... Já né? a gente vai soltar... Se preparem, né? Se preparem, que esse ano a gente vai fazer o concurso, a gente que vai... bom. fazer o concurso e vamos dar posse Nossa, esse ano. muita coisa que você tá fazendo aí. Muita coisa. Eu tô aí, já fui em Belo Horizonte atrás da instituição que vai fazer o laboratório. A banca do concurso. Estou só esperando eles me passar agora. Sai antes do meio do ano ou não? Eu acho que deve sair por meio de agosto, setembro a prova. E tem que respeitar os editais de pós-prova para fazer a nomeação e a posse. Mas então, eu falo assim, a prova do concurso, entre agosto e setembro, por aí sai. Agosto, setembro aí, nós estamos fazendo as provas aí para efetivar 6 vagas. Ó, pessoal, então se você tem pretensão de ser funcionário público, né, já vai estudando aí, pega outras provas de outras câmaras municipais aí de porte de Serra do Salitre e estude, porque é uma ótima oportunidade, né? Estabilidade, carreira, né? E outra coisa, regimento interno e lei orgânica do município. Pode, quem quiser... Já tem, né? Já tá no site da Câmara tudo, né? Isso aí tem os livrinhos lá na Câmara, quem quiser ir lá buscar. Para estudar. Tem que pegar. Isso é muito bacana, muito bacana. Eu fico muito feliz. Nossa. Cheio de projetos. Tem um outro projeto que terça-feira eu vou estar indo em Coromandel. Vou dar uma olhada lá com o pessoal que implantou a Escola Legislativa, né? Que é um projeto muito bom, que atrai a sociedade muito para dentro da Câmara, né? Que é uma coisa que eu estou indo estudar com eles lá para mim ver também. Para os alunos? Para os alunos, para a sociedade, para todo mundo. Gente, eu tô chocada. Então vamos lá. Transparência, tecnologia e acessibilidade digital aos projetos de lei. Capacidade aí de projeto para a área da habitação de interesse social, capacidade de projetos aí de lei para a área da educação, concurso público, olha aí, nova construção da sede, tô pontuando, tem mais algum? E esse projeto aí que você tá olhando de educação legislativa. Escola legislativa. Até de 2025 o mandato, 2025, 26, 27, 28. Até 2028 tem coisa, hein? Não, esse é para esse ano. Eu sei, mas esse aqui está sendo enquanto presidente da Câmara. E agora você imagina, porque você tem mais 3 anos. Tem mais 3 Veja bem, você está enfrentando uma questão também de orçamento, de certa forma, resquício da última gestão que, de certa forma, te deu uma segurada. Você teve que estruturar, entender os processos. Agora,
Se nesse tempo que você estava sumido, fez isso tudo, imagina se o seu tempo fosse maior como presidente. Agora a O gente que é que você não faria? Tem muitas coisas, muitos projetos bons para a gente trazer para a Serra do Salitre. Uhum. Eu falo de forma entusiasmada, você que está em casa, fala assim, mas ela tá falando de forma entusiasmada? Gente, vocês querem o quê? Que eu fique triste? A gente vê pessoas que dizem, eu me identifico, que eu sou uma pessoa que eu adoro fazer, correr atrás, Desafio, né? De desafios, vejo pessoas que estão aí, já nem terminou um processo, né? Já está querendo desenvolver outro projeto e tal. Isso é muito bom. É desse tipo de gente que a sociedade precisa, né? É desse tipo de político que nós, enquanto cidadãos, precisamos para nos representar. Isso é muito gratificante. E aí a gente vê que a política, ela tem jeito, sim. Tem. A política tem. Sabe por quê? A gente... Hoje eu sou uma pessoa pública, mas antes de ser uma pessoa pública, a gente, quando fala em política, todo mundo virava a cara, ninguém queria saber, não queria nem ouvir. Ah, vou levar um político na sua casa. Sim. O pessoal virava a cara para o outro lado. Eu tive uma dificuldade quando eu iniciei minha campanha em sair pedindo voto. Todo mundo desacreditado de política, pelas corrupções que vêm aí. Então, eu quero deixar aqui um apelo para nossa sociedade, né? Nossa comunidade de Serra do Salitre. E quando eu falo Serra do Salitre, eu estou abrangendo Catiara, Catulés, Abacaxi, todo o nosso município. Quebranzol, todo o nosso município. É o seguinte, o Brasil tem jeito. O Brasil pode melhorar, mas depende de cada um de vocês. Cada um de vocês querer melhorar, saber em quem vai votar, quem que é a pessoa que vocês vão escolher. Não escolhe só por escolher, não. Né? E não se vende também, não. Vai na pessoa que tem capacidade, te representa, que gosta de uma coisa que você... Que é transparente, né? Então, acho que o Brasil tem jeito. Que bom. Eu fico, assim, muito feliz de ouvir você. Confesso que até tinha um certo preconceito com políticos, porque, historicamente, a gente acha assim, a pessoa entra honesta e sai de lá. Parece que lá dentro existe uma coisa que suga as pessoas, que ela pode ser a mais honesta possível, que para ela continuar lá fazendo o mínimo que ela se propôs, ela tem que aceitar algumas coisas. Então, assim, mas não é bem por aí, né? Isso é também um preconceito que a gente, quando tá de fora, tem, né? E talvez é isso, avaliar melhor as pessoas às quais a gente vota, não ficar, devo favor para fulano, vou votar em fulano. Até quando você vai ficar devendo favor para as pessoas? Na verdade, é uma coisa que às vezes muitos políticos não gostam, mas os eleitos são funcionários do povo. Isso é um fato. Eu vejo muitos políticos que não gostam, que falam, mas claro que não é uma pessoa que, né, você tem um regime para você seguir, você é funcionário do povo, ok? Você tem normas para seguir internamente, tanto no executivo quanto no legislativo e tudo, mas o objetivo é em prol da população. O objetivo sempre. É o povo. É o povo. É o povo sempre. É o povo. Vaninho, mais dignidade ao povo. Vamos fazer um quebra-gelo, um bate-bola aqui? Mais rápido, um valor que você não abre mão, para o pessoal te conhecer melhor, assim, tipo, pá. Eu não negocio meus valores. Um lugar especial em Serra do Salitre. Tem vários lugares, viu? Tem um lugar especial em Serra do Salitre. E quando você fala Serra que fica na memória da juventude. Na época da juventude. Porque normalmente a gente... O bar do Rogério. O Rogério tem história. É um lugar que marcou muito a minha vida. Verdade, verdade. Companheirão, já abraçou muitas tristezas da gente ali, viu? É verdade. Inclusive, Rogério, nosso projeto tá parado, né? Novo sede, ó, vamos mexer o doce aí. Uma comida preferida da culinária mineira. Eu adoro ovo frito, batata e bife. Eita! Quem é sua figura preferida, pessoa preferida serralitrense? Qualquer uma, sendo política, pessoal, familiar, a sua. Eu inspiro muito no Joca. Joca. Joca, tá com moral, hein? Eu inspiro muito nele. É um cara que passa uma tranquilidade, conversa com a gente sempre esteve junto aí.
Eu acho que é uma pessoa que vai deixar uma marca muito grande para ser inspirada aí por muitos tempos. Né? Sim. Joca, espero que você assista o podcast, viu? Alguém manda o link pro Joca assistir. Uma frase que te inspira, Vaninho, que vem à tua cabeça, ou um salmo, não sei. Tem uma frase que me inspira assim, que quando você quer alguma coisa, você nunca desiste do seu sonho. Que sonhos são feitos para ser realizados. Então, é uma coisa que eu aprendi. Se você tem um sonho, vai atrás, corra atrás desse sonho. É uma coisa que eu acho que não se deve parar, tem que correr. Se você é capaz de sonhar, então vai e faz. Isso. E um sonho ainda não realizado, Vaninho, para encerrar. Casar. Realizar. Se você tem um sonho, então a gente sabe que você vai realizar. Vai realizar. Aguardamos para saber quem será essa felizarda. Aí. Deus quiser. Vaninho, gostaria de te agradecer de todo o coração por ter aceito. Foi muito bom o bate-papo, muito esclarecedor. Espero que você volte aqui mais, às vezes determinado assunto que você quer que dê pauta para o pessoal, né? Tá sabendo, para continuar com a sua transparência, o podcast, o Pé Direito Podcast está de portas abertas, a hora e qualquer momento que você precisar, a sua equipe também do jurídico, se em algum momento quiser vir, bater um papo, prestar algum tipo de assunto para a população de utilidade, nós estamos à disposição. Foi por esse motivo que eu criei esse podcast, para dar voz a quem precisa, para a população saber, tá? Então, muito obrigada por essa oportunidade de te entrevistar, de falar sobre a sua história, sobre o seu trabalho, tá bom? Thais, eu te agradeço. Você está de parabéns com o seu projeto. Sim. Seu Pé Direito, né? Seu podcast Pé Direito, eu te agradeço, né? Fiquei muito feliz de receber o seu convite, que eu vi que é uma coisa que eu estou representando as pessoas. Eu acho que é uma coisa que despertou em alguém. Que se está despertando é porque está tendo fruto. Sim. Né? Porque é uma coisa que eu vi falar que ninguém joga pedra em eucalipto. Sim, com certeza. Né? Sim. E eu vejo que você está no caminho certo, né? Obrigada. Você está no caminho certo. Estou feliz de você ter me convidado para estar aqui esclarecendo. E assim, alguma coisa que eu ver que para futuros, a gente vem aqui para a gente esclarecer, porque aqui é a voz do povo. Sim, é esse o objetivo mesmo. Aqui nós estamos aqui de peito aberto. E também eu quero te agradecer. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Ah, você brinca! Gente, olha! Me presenteou com essa honra de estar aqui. Muito obrigada, no seu canal. Eu trouxe para você uma lembrancinha só para chocolate. Eu amo chocolate. Muito obrigada. Amo flor. Muito obrigada mesmo. Tá? Gratidão. Fico muito feliz. A última vez que eu ganhei um brinde foi o André. O André da Estilo Tapeçaria trouxe alguns brindes pra gente. Eu amo brinde, viu, gente? Não que eu fique chamando, esperando nada em troca, não é isso. Mas é bom, né? É bom, traz uma leveza pro coração. Essa sua caneca aí, você guarda de recordação. Daqui uns anos, a hora que você voltar aqui, você vai pegar outra e você vai lembrar desse dia, que a gente está só começando com esse projeto aqui do podcast. A gente está começando devagar, mas estamos muito assíduos. Isso é que é importante. Toma uma água na sua caneca aqui, viu? É isso aí. É aí. Pessoal, estamos encerrando, né? Gostaríamos de agradecer a você que ficou nos ouvindo até agora, né? Que teve a paciência de nos ouvir, nos prestigiar. Aguardamos o seu comentário, né? O seu comentário, o que pode melhorar, quais as pessoas que a gente pode estar trazendo aqui, o que você mais gostou do Papo com Vani. Se tiver alguma pergunta, vamos deixar aqui mais uma vez o Instagram da Câmara Municipal. Também vamos colocar o Instagram do Vaninho. Vai que você é a felizarda que se identificou com ele. Quem sabe, né? Tá igual o Silvio Santos. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, né? Mas, voltando aqui, muito obrigada, tá bom?
Fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço.